o que nós temos aqui para fazer. Conseguem ver essa tela? Conseguimos. Beleza. Já baixei a aula de ontem, ó, daqui a pouco eu vou colocar no YouTube para poder deixar disponível, porque algumas pessoas assustaram quando viram as respostas daquela atividade que nós fizemos ontem. Vou deixar disponível. Professora, Então, Cida e Caio, vocês conseguiram fazer aqui, fazer no formulário, ou vocês tiveram aquele mesmo problema? Porque dessa vez eu não coloquei e-mail. Oi? Eu não coloquei e-mail dessa vez, ó, para não ter aquele problema. Essa é outra? É outra atividade? Essa aqui é de hoje. Ah, de hoje. uai, então, calma aí. Ó, Eu fiz uma que a atividade não imprimi, que fala capacitores, papapá. Então, Aí, essa que você está falando foi aquela que você me mandou os prints. Você e Caio mandaram os prints para mim. Aquela lá era de eletricidade básica. Essa daqui, não, de eletrônica básica, desculpa. Essa daqui é de eletricidade. Essa daqui, só o George e a Eduardo aqui preencheram esse formulário. esse aí, no Então, caso, eu fiz. Amanhã eu George, vou dar uma olhada, eu vou... Graças a Deus, eu fiz. Não vi essa, não, por Deus. oi? Eu imprimo tudo, sempre faço as atividades, essa eu não vi, não. Eu mandei na semana passada para vocês fazerem, eu mandei na quinta ou na sexta para vocês fazerem quando vocês tinham tempo, para a gente poder tirar as dúvidas hoje, né? Preparar para a avaliação da semana que vem. Mas aí, como vocês não viram, a gente já vai respondendo, a gente faz igual ontem, a gente vai respondendo junto. Se tiver dúvida, a gente responde, né? Tira dúvida. E aí fica preparado para a semana que vem. Se vocês quiserem, vocês podem escrever no caderno aí, depois você passa aqui para o formulário. Ou então, se você quiser me mandar fotos das respostas, também não tem problema, não. Então, vamos lá. Questão número 1. Qual é a importância de se estudar cargas elétricas em eletricidade? E aí? Eu tô fazendo aqui agora. E você está escrevendo o quê? Eu escrevi aqui. É fundamental a importância para o entendimento de diversos fenômenos físicos e químicos que ocorrem nos solos, já que a maioria das reações eletroquímicas que influenciam sua fertilidade e nutrição de plantas ocorre na superfície tá certo. Dos constituintes das frações orgânicas e minerais. Você tirou isso de que site? Eu achei no Google aqui. Sua cara nem queima, né? Eu ia dar uma mudada, só que não tinha tempo. Ah, tá. Muito obrigada, viu? Tem alguém que tem uma resposta mais pessoal para poder responder aqui? Rapaz. O que é carga elétrica? Me fugiu da cabeça. Cida. Tá igual um grilo na cabeça hoje. Cri, cri. Caio. Cadê Dois. Caio? É só definição Ela- ainda. É o que? É um elemento usado. Agradeço. Tô louca aqui. Tá certo, professor? Você falou o quê? Que são os elementares que compõem o átomo. Sim. Mas qual a Sim. importância de estudar? Qual a importância? Vamos lá. Cargas elétricas.
Tá, vamos lá, vamos do início. Cargas elétricas, se a gente for falar de um termo mais pessoal, cargas elétricas é o que vocês falaram, que compõem os átomos. Ou seja, os elétrons, eles são cargas elétricas negativas, os prótons são cargas elétricas positivas. E aí, junto com os nêutrons, que têm cargas nulas, compõem o átomo. O átomo, por sua vez, compõe tudo que nós temos na natureza, inclusive nossos corpos, né? Então, nossos corpos, todas as matérias, o quarto de vocês, a loja onde vocês estão agora, enfim, né? A infinidade de coisas nós encontramos os átomos. A importância de se estudar cargas elétricas, essa teoria que você pegou da internet aí, ela fala de uma forma bem abrangente, né? Porque ela fala que a questão dos estudos tanto físico-químicos, dos fenômenos físicos e químicos que acontecem na natureza, e aí podem possibilitar vários estudos para a gente. Em eletricidade, na minha visão, a importância de se estudar cargas elétricas, porque quando a gente pensa em carga elétrica, a gente já pensa logo em corrente elétrica, certo? Porque a corrente elétrica nada mais é do que um monte de cargas elétricas que ali estavam, a princípio, né, desordenadas, cada uma indo para uma direção, e aí quando a gente aplica uma força, que é o potencial elétrico, elas vão ter uma direção, vão ter um norte. Então agora a gente tem um Ou que elas vão ser polarizadas, né? Oi? Ela vai ser polarizada, no caso. Isso. E aí nós temos o fenômeno da corrente elétrica. E aí a gente sabe que com a corrente elétrica, a gente consegue alimentar todos os nossos equipamentos eletrônicos, todos os nossos equipamentos elétricos, a luz que está nos iluminando agora, o computador, o celular que vocês estão vendo, enfim, né, toda a parte tecnológica que nós temos. Então, a importância de se estudar cargas elétricas é justamente para a gente conhecer e identificar esses fenômenos elétricos mesmo. Por isso, eu coloquei especificamente em eletricidade. Claro que o estudo das cargas elétricas é importante para várias outras matérias, para física, por exemplo, mas especificamente em eletricidade é justamente por ela ser a base a composição da corrente elétrica. E para a gente é tão importante estudar, conhecer, analisar. Então, tudo isso parte das cargas elétricas. Aí vocês podem reformular isso aí que eu falei, ou podem criar também a resposta pessoal de vocês. Isso aí foi uma resposta assim, bem pessoal, então, para mim, eu vou aceitar qualquer resposta que vocês derem que faça sentido, né? Faça sentido aí relacionando a corrente elétrica. Beleza? Beleza. Número 2. O capítulo 2 aborda os tipos de eletrização. Quais são eles e como funcionam? Capítulo 2 falam dos tipos de eletrização. Nós temos 3 tipos de eletrização. Quais são eles? Atrito. Atrito. Indução. E indução. Falta um. E por contato. Exatamente. Atrito, indução e contato. E como cada um funciona? O de atrito são 2 corpos. Aí pode ser de material diferente ou não. Aí é igual, eu acho que é igual aquele da caneta que passa na cabeça e depois levanta um papel que a gente fez na sala. Uhum. Eu não sei explicar, não. Tipo assim, professora, eu tenho um bastão de vidro e ele está carregado vamos supor, com os prótons, com carga positiva. Certo. E vamos dizer que meu cabelo é neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons que ele tem é a mesma quantidade de nêutrons. Ao esfregar esse bastão que é carregado no meu cabelo, que é neutro, no caso os prótons
vão atrair as cargas negativas que estão no meu corpo, tipo, polarizando, entendeu? Meu cabelo, vamos dizer assim. E nesse atrito vai acabar passando alguns elétrons para o bastão, carregando esse bastão também. E quando eu tiro o contato do cabelo com o bastão, eu corto, vamos supor, um terra que tem, ou seja, os elétrons que já estão no bastão não vão escapar para o meu corpo de novo. E quando eu entro em contato com um corpo neutro, vamos dizer, um papel, ele atrai. Uhum. Isso mesmo. Então, quando a gente tem um contato por atrito, por exemplo, a gente vai fazer o processo de fricção, né? Que é como a gente coloca dois corpos aí, como você está falando. Então, vai atritar um corpo a outro, e aí, dependendo das cargas que eu tenho no corpo e dependendo das cargas que eu tenho no outro corpo, a gente vai fazer essa polarização e vai ver o resultado disso. Quando eles se separam, o que fica neles? É próton? É elétrons? É nêutrons? Então, vai depender da quantidade de cada um que está carregado, e aí nessa relação aqui de atrito é que vai fazer essa transferência, né? Essa transferência de carga. Muito bem. Esse é o atrito. E o resto? O outro mesmo? O contato, O né? contato. Um tá eletricidade e o outro tem neutro. Não, mas ele tem um esqueminha também legal, que lá na apostila eu tava falando também, né? Que quando você tem duas esferas, as duas esferas, deixa eu lembrar aqui, no caso, tem uma esfera que ela tá carregada, que ela tá neutra, mas tem carga, obviamente, tipo assim, tá neutra, mas ela possui elétrons e prótons. E quando você chega com a outra esfera que tá carregada próximo e encosta e tem que tipo, ser ao mesmo tempo, as duas têm que se encostar ao mesmo tempo. E quando você encosta, vai polarizar a esfera neutra, ou seja, se a esfera que estava carregada estiver carregada com elétrons, peraí, no caso não tem como atrair os prótons, eu acho, não sei direito, mas enfim. Aí no caso, ele deu uma demonstração na apostila que ele colocava o fio terra lá, que no caso, quando ele colocava a esfera carregada na esfera neutra, puxava elétrons, a esfera neutra, a esfera carregada estava com prótons, no caso. Puxava elétrons da Terra, carregando essas duas esferas. E quando, antes de desencostar essas esferas, ele tinha que cortar o Terra, ou seja, ele tinha que tirar o conector do Terra para desencostar a esfera para os elétrons que estão carregados não voltar para a Terra, entendeu? Uhum. É basicamente uma coisa. Esse processo, Ou seja, ele busca trazer, ele procura deixar as cargas balanceadas, procura deixar o mesmo valor em cada uma, do aterramento. Mesmo. Aí os elétrons das camadas de valência mais longe, eles acabam sendo atraídos para ficar mais próximo do outro. Uhum. Mas se fala com os mesmos, tipo assim, se for elétrons, os dois vão ser elétrons. Se for prótons, os dois vão ser carregados com prótons. Não é, tipo assim, uma com prótons e uma com elétrons, ou... Enfim. Certo? Alô? Alô? Oi, voltei. Voltou? Ah, você estava travada? Caiu aqui. Você conseguiu escutar? Não, só o início. Oh, meu Deus do céu. Eu vou deixar pra Breno explicar, vai, Breno. Não, você tá falando melhor que eu. Uai, mas não tem essa não, meu filho. Aqui não tem essa não, Breno. Eu contato, né? parei de ouvir quando você falou que ficavam carregados negativamente os dois. É isso sim, tipo assim, no caso por contato, não pode uma esfera ficar carregada com prótons e outra com elétrons. As duas esferas vão ser carregadas ou com prótons ou com elétrons. É isso que eu tava falando. Há uma proporcionalidade, né? Isso. Tá certo? Mas um também pode estar. Um tá eletrizado e o outro pode estar em neutro.
Aí, querendo ou não, acho que passa. Aí é por contato Não. também. Não é não? Tipo, entendi o que você quiser, entendi. Mas tem que ter a Entendeu? conexão com terra. Mas ele vai balancear os dois corpos, né? O terra, no caso, vai balancear, Isso. O contato e o atrito, ele tem essas características semelhantes. O Isso que mesmo. muda um pouco é quando a gente vai por indução. E quando a gente faz a eletrização por indução, o que a gente faz nesse processo? Por indução eu esqueci. Juro que eu esqueci, cara. Nossa. Por Atribui indução, carga elétrica. ele vai colocar a carga elétrica em outro objeto, encostando nesse objeto. Aí, no caso, vai ter a polarização das cargas. E vamos supor, tem um objeto que está cargas positivas e negativas, e tem outro que você vai querer eletrizar que ele só está positivo. Se encostando os dois, o objeto que tem excesso de cargas negativas, ele vai passar para aquele que tem muitas cargas positivas para tentar. Aí ele vai passar para o corpo que está neutro, as cargas. Uhum. E esse processo ele pode ser feito sem que haja um contato direto. Porque agora, diferente do atrito e do contato, onde você tem, né, uma junção ali do material ou permanente, ou coloca por um momento e tira, a indução agora já é diferente, né? Tanto que o próprio nome já diz, né? Por indução. Então, não precisa necessariamente do contato direto, mas só do campo que está existindo ali já vai fazer com que essas cargas se movimentem da forma que Caio falou e passe de um corpo para o outro. Esse nerd. Beleza. Então, número 2, ok. Número 3. Aí aqui era para vocês completarem. Então, é uma afirmação que está na apostila mesmo. O cobre é aí isolante, condutor, isolante, bom condutor. Coloquei bom condutor, velho. Esse eu nem acho que é um bom nem lembrava. condutor. É Eu acho que é um bom condutor. Eu coloquei bom condutor, porque cobre não é só condutor. Tá entre os três melhores condutores. Eu coloquei bom condutor. Que só condutor. É bom condutor. Tá, vamos seguir. Então, se a gente tem três alternativas que pode satisfazer. Então, vamos para a próxima lacuna. O cobre é ou condutor ou bom condutor. Beleza. Os elétrons mais externos estão ligados. Então, esses elétrons mais externos, eles estariam ali na última camada de valência. Os elétrons que ficam na última camada de valência, eles ficam ligados mais fortemente ou mais fracamente? Fracamente. Eles são facilmente afastados. Exatamente. Ou seja, se eles estão longe do núcleo, o núcleo que atrai, que são os prótons. Se eles estão longe do núcleo, como que ele vai ser forte? Ele é fraco. A atração é fraca. Que lindo, muito bem. É isso aí. Então, eles estão fracamente ligados. Se eles estão fracamente ligados, das nossas 3 opções que nós tínhamos, a gente só ficou com um bom condutor. Então, o que vocês falaram do cobre estar entre os melhores condutores, está certo também. Tanto é que ele é muito utilizado, né? Como condutor. É um dos mais. Exatamente. Custo-benefício também. Exatamente. Então, o cobre é um bom condutor, os elétrons mais externos estão ligados mais fracamente, não só pela maior distância ao núcleo, mas também pela repulsão provocada pelos elétrons mais internos. Então, se a gente tem nas camadas mais próximas ao núcleo, a gente tem elétrons ali também, e aí a gente sabe que a lei da atração e repulsão, né? Elétrons juntos, eles tendem a repelir o outro, então eles tendem a se afastar do outro. As Se os forças mais internos, eles vão ficar mais próximos ao núcleo, esses que estão na última camada, eles tendem a ir para mais longe. Então, por isso também que eles ficam mais fracos.
E então, a alternativa que justifica isso aí é essa letra D aqui, né? O cobre é um bom condutor, os elétrons mais externos estão ligados mais fracamente, não só pela maior distância ao núcleo, mas também pela repulsão provocada pelos elétrons mais internos. Então, essa aí seria a nossa questão certa, a opção Quer dizer que eu certa. acertei. Acertou, miserável. Fiquei feliz. Eu procurei até no Número Google, né? 4. Essa daqui a gente falou na semana passada. Teve alguém que ficou em dúvida lá de uma questão que nós fizemos e a gente falou sobre isso. Qual é a relação entre condutividade e resistividade? Vai lá, Breno. Bora, meu parceiro. Ânimo nessas respostas aí. Professor, Fala. para o material ter uma resistência, ou seja, já está falando, ó, ele resiste a algo. No caso, ele está resistindo às cargas elétricas. Se o material está resistindo a essas cargas elétricas, ele está entre condutor e semicondutor, ou seja, ele é um semicondutor, no caso, né? Ele não vai conduzir nem muito e nem pouco. Ele é como se fosse uma. Quer dizer, vai conduzir pouco, né? Ele é como se fosse uma barreira. Já no caso, a condutividade é aquela. É como se fosse um fio normal, onde não há barreiras nenhuma, né? E ele consegue conduzir as cargas ou tanto temperatura, se for o caso de uma panela mesmo, ou temperatura ou cargas elétricas, enfim. Uhum. Exatamente. Eu, eu, Fala, cara. eu defini que isso aí também depende da composição do elemento, porque o posicionamento dos átomos interfere entre ser bom condutor ou mau condutor, e ele tem uma maior resistência também quando os elétrons estão mais próximos ao núcleo, maior quantidade de prótons. Uhum. Isso. As Olha duas respostas estão certas. E aí a gente cai lá na primeira questão, na importância das cargas elétricas, tá vendo? Vocês estão debatendo aí conceitos que envolvem as cargas elétricas. Agora animei. Professor, Então, ambos. Fala, Cida. para mim, resistividade de um material será o campo elétrico. Quanto maior a resistividade, maior terá que ter força, né, elétrica para poder conduzir. Sim. A densidade de corrente. Uhum. Isso mesmo. E a condutividade? Eu expliquei já. Condutividade. Aí eu falo idade. Tá travado. Professora, tá travando muito. Tá travando para vocês? Tá tipo. Tá travado. E minha internet não tá muito boa, então. Não paguei esse mês. Nessa 4 aí, eu tinha achado aqui o seguinte, que a condutividade, ela é recíproca à resistividade. Aí, então, quanto mais elevado o valor da resistividade, menor será a condutividade. Então, são elementos. Como é que fala? Condutores isolantes? Não, inversamente proporcionais, tipo. Sim. Isso aí, agora eu lembrei. Isso mesmo. Eu ia te falar isso quando você falou recíproco, né? É melhor você trocar essa palavra recíproco por essa aí, inversamente proporcional. Tem que ser técnico, rapaz. Quanto mais o material tiver condutividade, menos resistividade ele vai ter. Exatamente. Isso. Então, tudo que vocês falaram está certo. A resistividade é baixa. Isso. A resistividade, ela vai tratar
da limitação, né, que esse material ele pode sofrer, né? E quanto mais ele tiver resistividade, maior tem que ser o campo elétrico que você tem que gerar, maior tem que ser a sua força para você poder romper esse material, poder passar por ele. E a condutividade é o contrário. Quanto maior for a sua condutividade, mais livremente a minha corrente vai passar, mais livremente as minhas cargas elétricas vão poder se movimentar ali ao longo desse material. Então, a relação que eles têm é de proporcionalidade, porém, inversamente. Beleza. Número 5. Em que consiste a lei de Coulomb e campo elétrico e como se relacionam? Acho que essa aí das 10 questões, essa aí é a mais complexa, eu acho. Eu fiz um texto, vai, pra explicar isso. Sério mesmo, senhor? Você vai Resume, ver lá. então. Eu não lembro, não. Sério mesmo, não lembro resumir, velho. Se não falava, você sabe o que eu falo. Vai. Caraca. Quem consegue resumir? O campo elétrico... Realmente, deixa eu tentar lembrar aqui. No caso do campo elétrico, eu dei o exemplo da atmosfera, né? Que, no caso, a atmosfera forma o campo elétrico. Ou seja, o que está ao redor da Terra, ele está atraindo. Como se fosse vamos supor, o satélite é um corpo, um objeto, e a Terra, no caso, tem um campo elétrico em volta dela. Ou seja, ela vai estar atraindo esse satélite para próximo dela. Esse é o campo elétrico. E nessa atração ou repulsão, tem uma certa força, entendeu? Que é medida em Coulomb, que no caso os Coulomb é isso aí, é a força que é medida na atração e na repulsão, acertei? Sim, certinho. Então eu resumi mesmo. Resumiu. É justamente como se relacionam. Até porque a fórmula da lei de Coulomb é essa, né? Você está comparando duas cargas no vácuo, né? Ou no meio ali onde elas estão inseridas, de acordo com a distância que elas estão uma da outra. Então, vai interferir o meio onde elas estão, vai interferir a distância que elas estão afastadas uma da outra, e vai interferir também o tamanho dessa carga, né? Quanto maior ou menor uma for da outra, vai sentir uma atração ou repulsão, vai depender aí de como elas estão nesse meio. Então, é justamente como isso se relaciona, e o campo elétrico é esse campo induzido a partir dessas cargas que estão... Gravidade. Exatamente. Tô acertando tudo, gente. Ai, que delícia. Tá mesmo. Show. Número 6. Afirmativa número 1. As linhas de campo elétrico indicam a direção e o sentido do campo elétrico em qualquer ponto e o espaçamento dessas linhas. Afirmativa 2. No lugar onde existir um agrupamento de linhas, o campo elétrico é forte. Caso contrário, é fraco. Distância entre as linhas são grandes. Considerando essas duas afirmativas, responda. As duas afirmativas estão erradas. As duas estão corretas. A afirmativa 2 justifica a afirmativa 1. E a afirmativa 1 está correta e a afirmativa 2 está errada. Eu coloquei a terceira. Letra C. A afirmativa 2 justifica a afirmativa 1? Não, isso mesmo, isso. Quem mais? É isso, eu chutei. Vou nascer também, vou nascer. Vai. Você vai por indução? É o campo elétrico que... ele virou um campo elétrico agora. Que doideira, né? Fala logo, professor, eu tô ficando nervoso. Vou ler de novo para vocês. As linhas de campo elétrico indicam a direção e o sentido do campo elétrico em qualquer ponto e o espaçamento dessas linhas. Beleza, certa resposta. Afirmativa 2. No lugar onde existir um agrupamento de linhas, várias linhas ali, o campo elétrico é forte. Caso contrário, é fraco, que a distância entre as linhas são grandes. Indica, né, que quando é fraco, a distância entre uma linha da outra, ela é muito grande. Também tá certo. E aí? Então é a letra B, número 2. Número 2, as duas Também estão tô achando. corretas. Só Então eu errei. que a 2, ela não necessariamente justifica a 1, não, porque
Ela tá uma característica, ela está complementando, mas ela não está justificando a primeira. Entendi. Acho que bosta, errei. Essas perguntas que colocam assim duas afirmativas, aí colocam a segunda justifica a primeira, porquê da segunda, porquê da primeira. Essas são as mais complexas de responder, porque acaba dando um nó na cabeça da gente. Mas aqui no caso, a afirmativa 2, ela complementa a 1, mas ela não justifica, não está falando necessariamente apenas da afirmativa 1, ela está dando uma informação a mais. Porque ela fala aqui agora de forte e fraco, ela fala de características do campo elétrico. Então, não é só apenas sobre as linhas de campo, que é a direção e sentido. Beleza? Então, letra B aqui, ó. Questão número 7, a mais fácil dessas questões aqui. Analise as figuras abaixo e escolha a que representa cargas de sinais contrários, então quero cargas diferentes e quantidades distintas, ou seja, eu quero sinais diferentes e quantidades diferentes. Qual dessas figuras representa isso? Eu coloquei a 4, só que eu não tinha entendido muito bem. Eu coloquei a 4. Figura 4. A 4. Você foi induzido a responder a 4? Eu fui induzido a responder a 4, professor. Você também colocou 4, Caio? Sim. Eu lembrei daquele que a gente tinha feito antes na aula. Exatamente. Então todo mundo marcou 4. O primeiro aqui, ó, cargas de sinais contrários. Então, pelo desenho, você já elimina a 2 e a 3, porque aqui, ó, é sinal negativo, negativo, então são sinais iguais. Aqui, positivo e positivo, sinais iguais. Então, já eliminava. A 1 e a 4, elas são sinais contrários. Beleza, prótons e nêutrons, e elétrons. Aí fala quantidade distinta. Para que uma quantidade seja diferente de outra, a gente tem que ter linhas, quantidade de linhas. A quantidade de linhas vai representar o tamanho. Quando eu pego essa figura número 1 aqui, a mesma quantidade de linhas que eu tenho nessa carga, eu tenho nessa carga negativa aqui. Então, você percebe que essa parte todinha, ela fechou com essa daqui, e as que estão sobrando é justamente a quantidade que está sobrando aqui também. É como se elas estivessem ligando aqui em outro momento, né? Para cima aqui e para baixo. Ou seja, essa figura número 1, ela tem cargas de sinais contrários, porém as cargas, ela tem o mesmo valor, a mesma quantidade. O que não acontece na figura 4. Por quê? Nós fechamos aqui as linhas, essas linhas aqui, porém está sobrando, ó. Pegou todo mundo da B e fechou, e mesmo assim A está sobrando aqui, mais linhas. Então, representa que A, aqui nesse caso, ela tem uma carga maior do que B. Ela tem mais linhas de campo, ela é mais forte do que B. Então, nesse caso aqui, sinais diferentes, ok? E cargas também diferentes. Então, a resposta certa seria a figura 4. Que por indução você acertou. Você quem? Eu? Você eu? George. Sou demais, professor. Número 8. Um cálculozinho básico, né? Estando duas cargas elétricas Q idênticas, ou seja, na nossa fórmula Q1 e Q2 vai ser igual a atividade que nós fizemos da aula passada, separadas por uma distância de 4 metros, então o problema já está dando distância aqui, que é 4, determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Ou seja, a lei de Coulomb é força igual K, que é o vácuo, né, o meio que a gente está analisando, vezes módulo de Q1, vezes módulo de Q2, ou seja, o sinal não vai importar para a gente aqui, só o valor. Então, Q1 vezes Q2. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Dessas coisas nós temos a força, que falou que é 200, o K, a gente sabe que é 9 vezes 10 elevado a 9, e sempre vai ser esse número, e a distância, que é 4.
Q1 e Q2, eu não sei. Então, agora eu vou deixar essa fórmula em função de Q1 e Q2, que eu vou chamar apenas de Q. Isso mesmo. Podem fazer aí. Já fiz, já. Já? Posso falar o resultado? Eu tinha feito para Pode. fazer isso. Eu fiz para colocar o resultado, deu a letra E. 5,96. Isso. Quem mais fez? É verdade, é essa daí mesmo. Você também fez? Breno. Uhum. Então, beleza. Então, vou ser induzida por vocês, tá? Que eu não fiz esse cálculo, não. Mas se vocês estão falando que é letra E, então é letra E. Bora lá. Número 9. Destaque 3 características que diferenciam correntes contínua e alternada. Essa aí Isso da aí aula também está passada. bem fresco, porque a semana passada o que a gente mais falou foi essas diferenças, né? Agora eu vou deixar para Breno falar. Breno não falou nada ainda, não. E, Breno, só para você. Ou o Caio ou o Cida. Pra Caio falar Cida. da 9, Eu já falei. Verdade, Cida e Caio já falou, falta só Breno. rapaz, é brincadeira, viu? Breno, é você hoje, viu? Falar 3 características. Isso. A contínua. Deixa eu pensar aqui, ó. A contínua. É que eu troco, né? É que eu Só não fui na trabalho que primeira nós aula. fizemos na escola, Mas na a contínua eu acho que é a bateria. apresentação lá na sala. Eu lembro de uma aula passada aí que falou que a contínua é a bateria e a alternada é o fio que a gente usa diariamente. Certo. E por que isso? Aí eu deixo para outro, que eu já respondi aí. Vai, Cida, fala para ele aí. Cida. E aí, professora, ficou mudo? Ah, tá. Fala. Tá ficando mudo aqui, não consegui ouvir, não. Ah, tá. Não, ele ia deixar para você responder. Ele só falou que é corrente contínua é bateria e corrente alternada do fio da tomada que chega na nossa casa. Aí ele falou que o restante você vai falar. Deixa eu falar então. Fizemos uma Precisa apresentação lá na sala daquele dia, né? Não, mas pode falar, Jorge. Vou falar então. É, Já falei demais hoje. bastante sobre a corrente contínua, porque uma que vai percorrer, vai precisar de muitos fios, o fio mais grosso, porque é usina, alguma coisa desse tipo. Aí eu esqueci. Enrolei. Deixa eu falar aqui então. Tipo assim, na energia alternada, eles não precisam ter um custo muito alto, tanto em estações de energia, quanto em material, que são os fios, ou seja, eles economizam em duas coisas aí já, e outra que a energia alternada, ela não se perde muito fácil com longas distâncias, já a energia contínua, ela se dissipa muito com longas distâncias, ela se transforma em calor, entendeu? E a energia contínua, ela é gerada por baterias e pilhas, mais comumente, né? E a energia alternada por induzidos, por alguma indução, tipo um motor ou alguma força mecânica, alguma força, vamos dizer, tipo a força da água, né, que gera uma turbina, enfim. É isso aí.
Isso mesmo. Só completando o que você está falando, a contínua, ela é de uma fonte onde há uma transformação química. Ou seja, a gente pega dois materiais e com esses materiais a gente consegue polarizar as cargas. Dessa forma, com essa polarização, eu vou ter a corrente contínua. Ela vai ficar no meu gráfico ali, no meu semicírculo positivo sempre. Quando eu estou com a corrente alternada, ela está sendo gerada por alguma fonte da natureza. E quando a gente tem uma fonte da natureza, a gente está trabalhando com os campos, né? Eletromagnéticos. Então, há uma polarização, porém agora a gente tem ciclos. Então, a gente trabalha tanto o nosso polo positivo como o nosso polo negativo, do nosso gráfico. Então, por isso... Varia ela varia no tempo, né, que fala, ela varia no tempo. Ela é variante no tempo. Isso. Aí a gente pode falar também que há uma frequência, a gente pode falar que a diferença também é amplitude. Nossa, são várias características que diferem uma da outra. Muitas mesmo. Beleza. Então, vou voltar Também aqui você não para... Qual que é a sua importância? Questão 10. Mais uma de cálculo. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. Determine O a corrente resultado meu elétrica que final deverá circular. deu 240 ohms. Peraí. A sua corrente deu 240 ohms? Não, a minha deu 0,5 amperes. Aí o resultado final Qual deu é 240. a resistência, né? Porque que ele pede primeiro a corrente elétrica que vai ter que passar nessa lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120, como está na especificação. E a resistência apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando nessas especificações aqui. Então, se eu lembrar da fórmula de potência, onde potência é igual a tensão vezes a corrente, eu consigo descobrir a corrente. Que aí eu vou isolar a corrente, vai ficar potência dividido por tensão. Potência, nesse caso, é 60 e a tensão 120. Então, 60 dividido por 120 vai ficar 0,5 amperes. Isso? Sim. Beleza. Se eu tenho a corrente e tenho a tensão, eu consigo ter a resistência, que a resistência é a tensão dividido pela corrente. A tensão é 120 e a corrente é 0,5. E aí vai dar 60? Resistência. Não. Porque vai dividir por 0,5, não? 240. É 240. 240 ohms. Eu nem Exatamente. lembro quanto que o meu deu. Esse aí foi bem tranquilo, né? Foi da fórmula mais simplificada de potência, que é a tensão vezes corrente. Então, o problema já te deu a potência, te deu a tensão, daí você tira a corrente. Da corrente, você já tem a tensão, você tira a resistência pela lei de Ohm. Então, a corrente 0,5, resistência 240. Isso. Não lembro E quanto é que deu. assim a gente já Finaliza. dominamos os conteúdos do capítulo 2 todo e do capítulo 3. E agora é férias. Quase isso. Ô, professora, Oi. esse daí, na realidade, eu tô sem o... que eu tô usando o telefone aqui, né? E tá no... Você tinha enviado essa atividade, mas eu vou imprimir para responder ela depois, com tranquilidade. Hoje tá demais, tô conseguindo. Tá, Mas aí, acompanhei direitinho aqui e já fiz pedido. não precisa imprimir não, Cida. Assim, se você quiser imprimir para ficar melhor para você estudar, né?
Tranquilo. Eu Mas gosto de você ter para pode. poder estudar melhor. Ah, Eu te entendi. enviei aí. Eu gosto de ter, Beleza, não, tranquilo. Eu tirei aqui o e-mail porque alguns alunos falaram que estava dando problema quando eles preenchiam com o e-mail, então deixei só o nome. Eu acho que agora não vai ter problema, não. Só colocar o nome, aí responde cada uma das questões. Oi? Aquela vez que a gente fez a outra atividade, tinha que enviar pelo e-mail, travava, não conseguia enviar mesmo. Eu te falei, agora se tiver assim, a gente responde lá depois. Não, foi por isso que eu tirei mesmo, porque vocês tiveram esse problema aí e aconteceram com outros alunos das outras turmas. Aí eu vi que tinha algum problema relacionado a e-mail, que eu não sei o que que é ainda. Mas aí depois que responder as 10 questões, só submeter aqui, enviar, foi para mim. Se vocês preferirem, vocês podem fazer aí no caderno de vocês. Aí vocês tiram a foto e mandam para mim do mesmo jeito que vocês mandaram da eletrônica básica. Para mim também não tem problema não. Acho Tá? que no caderno fica bom também. Pode ser pelo caderno. Uhum. Beleza. E por aí, mas não precisa escrever, né, cara? É verdade. Quer passar outro capítulo hoje? Oi? Vai passar outro capítulo hoje? Não. Hoje era só essa revisão. E Vou deixar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, eu vou estar respondendo. Se não tiver dúvida, eu já vou liberar vocês. Semana que vem eu já venho com uma avaliação para vocês e eu não sei como é que eu vou fazer com as outras pessoas, mas como as outras, até semana que vem eu vou confirmar se tem mais alguém que está participando da turma ou não. Mas semana que vem vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou ficar falando as respostas, como eu falei ontem e hoje. As respostas quem vai fazer são vocês. Então, para a semana que vem, preparem aí a folha e a caneta para vocês poderem escrever. E assim que terminarem, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim. beleza. Ô, André, Professora, Oi. você vai fazer a pergunta e vai respondendo aqui? Pode ser uma ideia, né? Tô pensando. Vocês Então preferem tá bom. assim, de Pra quem forma não tá oral? vendo, Que faça pergunta não, e de vocês forma oral, não. respondem? se olhar no Google é sacanagem. Se olhar no Pai dos Bons é sacanagem. Se vier, como é que foi a pergunta? Cargas elétricas, né? Qual a importância das cargas elétricas? Porque Aí. nós vamos analisar os fenômenos físicos e químicos da natureza. Aí eu falei, não. Errado. Cola na André. hora. Tem que ser as respostas pessoais. Oi, Cida. Tá bom. Tá. Com relação à reunião lá, sobre alguma coisa da direção, eles não passaram nada até agora.